Você acredita ser uma boa pessoa? Provavelmente sim. A maioria das pessoas acredita. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. E se, colocado nas circunstâncias certas, você fosse capaz de machucar alguém, humilhar, punir, ser cruel? Não por ódio, não por vingança, mas simplesmente porque alguém mandou. Parece exagero, não? Mas, antes, fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam bem-vindos ao canal Espectro Verde, onde a ciência é fonte de conhecimento. Hoje falaremos de um experimento bastante perturbador, que pode fazer qualquer pessoa se tornar cruel. Na década de 1970, um experimento mudou completamente a forma como enxergamos a natureza humana. Um teste simples, feito com pessoas comuns, estudantes, gente normal, sem histórico de violência. O objetivo era estudar comportamento em ambientes de autoridade. Mas o que aconteceu foi muito além do esperado. Voluntários foram divididos em dois grupos, guardas e prisioneiros. Era tudo encenação, um ambiente simulado, um jogo de papéis. Só que esse jogo começou a ficar real demais. Os guardas receberam uniformes, óculos escuros, um certo ar de autoridade. Os prisioneiros perderam seus nomes, passaram a ser chamados por números. Parece detalhe pequeno, né? Mas tirar o nome de alguém é tirar parte da identidade. E quando você remove a identidade, fica mais fácil desumanizar. Em poucos dias, os guardas começaram a impor regras cada vez mais rígidas, castigos humilhantes, privação de sono, exposição pública. Eles não estavam sendo forçados a fazer aquilo. Eles simplesmente podiam. E quando alguém percebe que pode exercer poder sem consequências imediatas, algo muda. O mais assustador, muitos dos guardas não eram pessoas agressivas fora dali. Eram estudantes comuns. Alguns eram descritos como tranquilos e equilibrados. Mas dentro daquele ambiente, com autoridade, anonimato e um grupo que legitimava o comportamento, a crueldade começou a surgir. E não era fingimento. Os prisioneiros começaram a apresentar sinais reais de estresse, ansiedade, colapso emocional. Alguns precisaram sair antes do fim. O experimento, que deveria durar semanas, foi interrompido em poucos dias, porque estava saindo do controle. E aqui vem a parte que dói ouvir. Não eram monstros. Eram pessoas normais. Como eu, como você. O experimento revelou algo perturbador. A situação pode ser mais poderosa que a personalidade. Coloque alguém em uma posição de poder absoluto, e a chance de abuso aumenta drasticamente. Mas calma, a história não termina aí, porque existe outro experimento que reforçou essa ideia de forma ainda mais assustadora, e ele mostrou que a obediência pode ser mais perigosa do que a maldade. Antes de darmos continuidade, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe o like e se inscrevam no canal para mais vídeos de curiosidades científicas. Alguns anos antes, outro pesquisador fez uma pergunta simples: até onde uma pessoa comum iria se uma figura de autoridade mandasse? Voluntários participavam acreditando estar ajudando em um estudo sobre aprendizado. Eles deveriam aplicar choques elétricos em outra pessoa sempre que ela errasse uma resposta. Os choques aumentavam de intensidade gradualmente. O detalhe? A pessoa que recebia os choques estava fingindo. Era um ator. Mas quem aplicava os choques não sabia. E mesmo ouvindo gritos, pedidos para parar, súplicas, a maioria continuava. Por quê? Porque alguém de jaleco dizia: o experimento exige que você continue. Não era ódio. Não era sadismo. Era obediência. Esse tipo de estudo revelou algo extremamente desconfortável. Sob autoridade, muitas pessoas suspendem sua própria moral. Elas transferem a responsabilidade. Eu só estava seguindo ordens. Essa frase já apareceu inúmeras vezes na história da humanidade. E é aí que o perigo mora. A crueldade nem sempre nasce de pessoas más. Às vezes nasce de sistemas, de estruturas, de ambientes que incentivam a desumanização e diluem a responsabilidade individual. Quando você coloca poder sem supervisão, anonimato,
pressão social e autoridade, cria-se o cenário perfeito. O mais perturbador de tudo, se você acha que seria a exceção, as pesquisas mostram que provavelmente não seria. A maioria das pessoas acredita que resistiria, mas, estatisticamente, a maioria obedece. Isso não significa que somos condenados à crueldade. Significa que precisamos entender o contexto. Precisamos questionar a autoridade. Precisamos manter empatia mesmo quando o ambiente nos empurra para o contrário. Porque a linha entre pessoa comum e pessoa cruel pode ser muito mais fina do que gostaríamos de admitir. E talvez o verdadeiro monstro não esteja em indivíduos isolados, mas nas situações que permitem que o pior lado humano apareça. A pergunta final não é se você é uma pessoa boa. A pergunta é: quem você seria se ninguém estivesse olhando? Muito obrigado por assistirem e até a próxima.